Entender, por causa que eu comecei Tá gravando já, pode falar. os coisas do COH, essas coisas assim. Ah, sim, que a gente falou, né, de cateto oposto sobre cateto adjacente, a tangente, por exemplo, né, cateto oposto sobre a hipotenusa, seno, cateto adjacente sobre a hipotenusa, cosseno. Isso daí foi a primeira parte ali que a gente revisou, certo? É isso? Tem alguma dúvida daquilo ali? Não, eu consegui aprender direitinho. Tranquilaço, então. Vamos lá. Então, antes de entrar na lei dos cossenos, nós vamos revisar alguns ângulos notáveis, que vão ser importantes tanto para a lei dos senos quanto a dos cossenos ali, certo? Então, tem uma regrinha básica aqui que a gente monta uma tabela, tá, para verificar o seno e o cosseno e a tangente dos ângulos. Como é que a gente pode fazer? A gente bota uma linha de seno, uma de cosseno. Vou usar a caneta preta, porque essa aqui já está pela hora. Tá. E, óbvio, todas elas têm um argumento, assim, de como é que a gente encontra. Eu até posso te mostrar algumas, assim, mas algumas poucas para a gente ser rápido, tá? Não ficar demorando em cima. Seno, cosseno e tangente, tá? Então, quem são os ângulos notáveis? Os ângulos notáveis 0 grau. 0 grau não é notável, mas a gente usa como 0 grau notável 30, 45, 60. É 30, 45 e 60 graus que são os notáveis. Faz sentido dentro de um triângulo retângulo, mas esses ângulos aqui a gente consegue calcular rapidamente. O 0, 30, 45, 60, 90. Tá? Então, para encontrar o seno de cada seno, cosseno e tangente de cada um desses ângulos. Então, a gente começa assim. Só deixa eu verificar aqui. Ó. Um ciclo trigonométrico, seno de 90, está apontando aqui, é E1. Depois ele de 0 é 0. Tá? O seno começa a aumentar conforme o ângulo vai aumentando aqui. Então, a gente pode botar assim, ó, 0, 1, 2, 3 e 4. Tá? Pode botar, e depois bota raiz em cada um deles. Se eu botar raiz de 0, dá 0. Raiz de 1 é 1. Raiz de 2, aqui vai ficar raiz de 2. Aqui vai ficar raiz de 3 e aqui raiz de 4. Tá? Depois que tu coloca tudo isso, todas as raízes, onde vai fazer sentido. Aqui não vai fazer sentido botar raiz, nem aqui, né? Vai dar o mesmo valor. Raiz de 2, raiz de 3, raiz de 4. É como se tu colocasse raiz em todo o mundo. Depois que tu bota a raiz, tu divide todo mundo por 2. 0 dividido por 2 dá 0. Não vou botar o 2 aqui de baixo. O 2 aqui de baixo, ó, do 1, do raiz de 2, do raiz de 3 e do raiz de 4. Lembrando que raiz quadrada de 4 é o número 2 e 2 dividido por 2 dá 1. Tá? Então, seno de 0 é 0, seno de 30, 1 sobre 2, seno de 45, raiz de 2 sobre 2, seno de 60, raiz de 3 sobre 2, seno de 90 é 1. Tá? Pego todos esses valores aqui, ó, e leio daqui para cá e escrevo daqui para cá agora para o cosseno. Então, o último lá é 90 graus, o primeiro aqui. O seno de 90 é 1, o cosseno de 0 vai ser 1 também. Agora, raiz de 3 sobre 2, aqui, ó. Raiz de 3 sobre 2. Esse aqui vai coincidir, raiz de 2 sobre 2. Esse aqui vai ser esse valor aqui, 1 sobre 2.
E aqui o cosseno de zero, então, o cosseno de zero, de 90 vai ser zero. Certo? Entendeu? Bem simples. 0, 1, 2, 3, 4. Raiz em todo mundo. Divide por 2 todo mundo. Tá? Isso aqui vai ficar 0, isso aqui vai ficar 1 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, raiz de 4 sobre 2, que na verdade é o número 1. Depois escreve ao contrário, lê nessa ordem e escreve nessa ordem para o cosseno. E tangente, como a gente já tinha falado na aula anterior, é dividir o seno sobre o cosseno. Então, 0 dividido por 1 dá 0. Tá? Agora, eu tenho 1 meio dividido por raiz de 3 sobre 2. Vou fazer aqui o cálculo. Ó. Vou pegar esse e multiplicar pelo inverso desse. Isso é divisão de frações, né? 1 meio dividido por raiz de 3 sobre 2 é a mesma coisa que copiar a primeira, multiplicar pelo inverso da segunda. Tá? Corta 2 com 2 aqui. Vai ficar 1 sobre raiz de 3. Outra coisa que é importante é a racionalização. O inverso da raiz de 3 multiplica por raiz de 3 em cima, multiplica por raiz de 3 embaixo. 1 vezes raiz de 3 e raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Então, a tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Esse aqui, a tangente de 45 é um número dividido por ele mesmo, dá 1. Tá? Agora é raiz de 3 sobre 2 dividido por 1 sobre 2. É o inverso desse aqui, né? Então, de novo, copia a primeira, raiz de 3 sobre 2, vezes o inverso da segunda, né? O inverso de 1 sobre 2. Corta 2 com 2 aqui, raiz de 3 está no numerador, não preciso me preocupar. Então, tangente de 60 é raiz de 3. Tá? E aqui tu dividiria, né? 1 por 0, não existe divisão por 0. Não existe tangente de 90 graus. Essa aqui é uma tabelinha para tu saber os ângulos notáveis. Tá? Para tu lembrar dos ângulos notáveis. No ciclo trigonométrico aqui, que é importante tu saber, né? O seno fica no eixo Y, o cosseno fica no eixo X. Conforme tu vai aumentando o teu ângulo aqui, ó, o teu seno vai aumentando. Eu vou te mostrar isso no GeoGebra, acho que fica melhor. Bem melhor do que aqui. Tá? E conforme o ângulo vai aumentando, o seno vai aumentando aqui no primeiro quadrante, né? E o cosseno, que é a projeção no eixo X, vai diminuindo. Depois eu posso te mostrar ali no GeoGebra, fica bem mais prático de enxergar isso aqui. Certo? Tá? Tem essa tabela em mãos aí que depois eu vou te pedir esses resultados. Eu vou te mostrar usando alguns estudos que a gente já fez ali, que é o Teorema de Pitágoras, né? A gente vai trabalhar com quadrado, com triângulo equilátero, a gente descobre esses ângulos aqui, certo? Só me fala aí quando eu posso apagar. Já pode apagar. Posso, tem toda a tabela aí, né? Então tá. Alguma dúvida disso aqui, de como é que monta? Por enquanto, não. Não? Tá, beleza. Então, só para te mostrar alguns, assim, não quero tomar muito tempo, assim, com demonstrações, até para tu ter uma certa velocidade na hora de obter esses resultados, é melhor montar a tabela ou fazer bastante exercício, de forma que tu lembre, tá? Por exemplo, um quadrado. Um quadrado tem todos os lados iguais e ângulos internos de 90 graus. Isso é um quadrado. Tá? Todos os lados têm a mesma medida e os ângulos internos, todos eles, têm 90 graus. Tá? Vamos apagar dois desses ângulos de 90 graus, esse aqui e esse aqui. Tá? Ele continua sendo 90 graus ali. Eu só apaguei. Ok? Então, vamos pegar uma medida genérica aqui, ó, para esse lado do quadrado, vou chamar de L. Aqui
L também. E se eu traço a diagonal aqui, do quadrado, esse ângulo aqui, ó, que era de 90 graus, fica 45 graus. Como esses dois aqui são complementares, ou tu pode pensar da mesma forma, né? Tu divide esse ângulo de 90 em dois aqui, esse aqui também é de 45 graus. Certo? E daí eu posso aplicar, por exemplo, a tangente desse ângulo aqui, que tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente ao ângulo, né? Então, daí tu vai ter, ó, tangente de 45 graus, é cateto oposto, que é o L, dividido pelo adjacente, que é L. Tangente de 45, um número dividido por ele mesmo, dá 1. Tá? Olha ali na tua tabela, tu viu que tangente de 45 é 1. A internet tá travando muito. Ah, tá travando? É, minha internet, sei lá o que aconteceu. Deixa eu ver aqui. Ah, meu sinal tá bem tranquilo aqui, o meu sinal. Eu tô em duas telas aqui, a minha... Pode ser uma variação aí, né? Na rede, né? Eu vou tentar reiniciar no celular. Tá bem. Se eu cair, eu já volto. Tá ok. Já te aguardo. Só te aguardo aqui. Aqui, agora vai. Ah, vai? Beleza. Então, pelo teorema de... eu já tinha te falado, né? Tangente de 45 igual a 1. Pelo teorema de Pitágoras, a gente sabe que a hipotenusa elevada ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, observando essa parte aqui do quadrado como um triângulo, né? Então, tu tem L aqui, tu tem L aqui, e essa diagonal aqui, sei lá, que eu posso chamar de D, diagonal D, tá? Então, eu sei que a diagonal D é a minha hipotenusa, né? A diagonal ao quadrado tem que ser um dos catetos ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, diagonal ao quadrado são dois valores L quadrado, né? Dois valores L quadrado. L quadrado mais L quadrado, 2L quadrado. Extraindo a raiz quadrada dos dois lados, desse lado aqui vai ficar D, e do outro lado, 2L quadrado. Para tirar de dentro da raiz quadrada, eu preciso de dois fatores iguais. Cada grupo de dois fatores iguais, eu tenho um representante do lado de fora da raiz. Então, esse L ao quadrado aqui, eu vou representar como L, e dentro da raiz vai ficar a raiz de 2. Então, a diagonal, na verdade, a diagonal aqui, que é a hipotenusa, a diagonal é L raiz de 2. E agora, com isso, eu consigo calcular seno e cosseno, né? Porque seno de 45 graus... Seno de 45 graus, pode ser aqui, é o cateto oposto, que é L, dividido pela hipotenusa. Então, é L dividido por L raiz de 2. L divide por L, vai ficar 1 em cima, raiz de 2 embaixo. E se tu for ver ali, seno de 45 graus na tabela é raiz de 2 sobre 2. Mas lembra que a gente tem que racionalizar o resultado para ficar igual ao que está na tabela, né? Para racionalizar o resultado aqui, eu multiplico por raiz de 2 em cima, multiplico por raiz de 2 embaixo. 1 vezes raiz de 2 dá raiz de 2, e raiz de 2 vezes raiz de 2 ao quadrado. Então, em cima vai ficar raiz de 2. E lembra o que a gente fez aqui? Para tirar de dentro da raiz, eu preciso de dois fatores iguais, e eu tenho um representante. Como aqui eu tenho dois fatores de 2,
dentro da raiz, um representante vai ser o 2 e não fica nada dentro da raiz. Daí eu não escrevo mais raiz. Raiz de 2 ao quadrado é 2. Então, tangente de 45, raiz de 2 sobre 2. Isso aqui não precisa nem copiar, é só para ter uma ideia de onde é que a gente está tirando aqueles valores da tabela ali, tá bem? Vou te mostrar outro agora. O teorema de Pitágoras a gente vai precisar também. Então, a gente vai considerar um triângulo equilátero. Triângulo equilátero é um triângulo que todos os lados têm a mesma medida, todos os ângulos internos também têm a mesma medida. A soma dos ângulos internos num triângulo é 180. No triângulo equilátero, todos os ângulos internos são iguais. Então, se eles são iguais, né? Então são 3 vezes de um número tem que dar 180. Esse número é 60. Então aqui é 60 graus, porque o triângulo é equilátero, né? 60 graus e 60 graus. Tá? Como todos os lados têm a mesma medida, eu posso chamar de L aqui e L aqui também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse triângulo aqui e dividir pela metade. Esse ângulo aqui de 60 vai ser dividido pela metade, e esse lado, que eu chamo de L, vai ser dividido pela metade também. E esse pontilhado aqui eu vou chamar de altura do triângulo. Então, na verdade, agora, ó, eu vou ter um ângulo de 90 graus, porque isso aqui é a altura. Esse ângulo aqui de cima vai ser 30 graus. E esse aqui, 60 graus. Tá? Pode falar. Tu vai ter que aumentar um pouquinho o teu microfone. Melhorou? Melhorou. O que é a pergunta? Para copiar? Não, esse aqui também não precisa copiar. Tu pode pegar depois a demonstração, tá? Porque isso aqui, tudo que eu estou mostrando aqui para ti, tu já tem na tabela, tá bem? Daí, se tu precisar algum desenvolvimento, daí depois tu olha a gravação ali. O que tu vai precisar fazer mesmo é verificar ou lembrar de montar aquela tabela, tá bem? Então, só presta atenção aqui para tu entender como é que a gente encontra tudo. Então, esse aqui é um triângulo retângulo, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras, que diz que a hipotenusa, que nesse caso é L, que quando eu elevo ao quadrado, vai ser... outra coisa que eu esqueci aqui. Se eu divido esse segmento que é L aqui pela metade, isso aqui vai valer L sobre 2. Tá? Então, hipotenusa ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. Eu quero descobrir quem é a altura. Então, eu tenho L ao quadrado aqui, esse L ao quadrado, eu passo para o outro lado já fazendo a potenciação. L elevado ao quadrado e 2 elevado ao quadrado dá 4. Lembra que eu passei tudo isso aqui para o outro lado lá. E desse lado aqui fica H ao quadrado. E MMC entre 4 e 1 é 4. 4 dividido por 1, 4 vezes L2, 4L2, menos 4 por 4 dá 1 vezes L2, L2. Isso aqui dá H, a altura ao quadrado. 4L2 menos L2, 3L2, dividido por 4 é igual a H2. Tá? Extraindo a raiz dos dois lados para isolar o H aqui. Então, dentro dessa raiz, dessa primeira raiz, vai ficar tudo isso. 3L2 sobre 4 é igual, extraindo a raiz desse lado, vai ficar só o H. 2 fatores de L tem um representante do lado de fora da raiz. 4 são 2 fatores de 2, então é um representante de 2 do lado de fora da raiz. Embaixo não fica nada, e em cima fica só a raiz de 3. O L saiu, o 4 saiu, e aqui eu tenho o H. A altura, então, do triângulo equilátero é
é a medida do lado, vezes a raiz de 3, tudo dividido por 2. Agora, só para uma observação. Por exemplo, cosseno de 60 graus. Tá? Cosseno de 60 graus, então, é adjacente sobre a hipotenusa. Adjacente é L sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é L. Copia a primeira fração, que é L sobre 2, e inverte a segunda, 1 sobre L. Ó. Confere lá na tua tabela se cosseno de 60 não é 1 sobre 2. Verifica agora ali. Tu tá aí? Conferiu? Uhum. É 1 sobre 2, né? Foi o que a gente escreveu? Sim. Sim, né? Então tá, a altura aqui é lado raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 60 é 1 sobre 2. Olha, seno de 60. Como é que a gente descobre seno de 60? O seno de 60 é o oposto, que é h sobre a hipotenusa. H sobre L. Só que H é L raiz de 3 sobre 2. A gente já faz assim, ó. L raiz de 3 sobre 2 dividido pela hipotenusa. Ao invés de dividir pela hipotenusa, a gente multiplica pelo inverso. 1 sobre L. Certo? Corta L com L aqui, ó. Raiz de 3 vezes 1 dá raiz de 3. 2 vezes 1 dá 2. Confere ali se seno de 60 não é raiz de 3 sobre 2. Aquela, né, lembrando do método que a gente utilizou lá. 0, 1, 2, 3, 4. Depois. Fechou? Uhum. Fechou, né? Então tá, só para ter uma ideia de onde é que a gente tira esses ângulos notáveis, tá? Daria para fazer seno de 60, cosseno de 60, tangente, de todos eles. Daí tu pode até te divertir depois brincando com isso, tá? Mas do quadrado e do triângulo equilátero a gente tira tudo isso aí. Bom, muito bem, vamos lá. Agora, lei dos cossenos. Bem interessante a lei dos cossenos. Vou tentar usar mais ou menos como está no livro ali, só um pouquinho. Deixa eu ver aqui, na outra página. Então, tu tem um triângulo qualquer. Tá? Vamos supor que é um triângulo qualquer esse aqui. Ok, vamos ver os vértices. A, B e C. Aqui, B aqui, C aqui. Tem a altura do triângulo, desse triângulo qualquer, que eu vou chamar de H. Tá. Eu vou chamar de H. As medidas, então, aqui vale C, aqui vale B, e aqui, ó, o segmento BC, ele vale A. Tá? Observa, os vértices são letras maiúsculas aqui, e as medidas são letras minúsculas. Pelo menos eu tentei fazer. O B B é uma letra minúscula. Tá bem? Outra coisa. Para cada lado aqui, ó, tanto C quanto B, eu vou definir uma projeção. É como se tu colocasse uma luz de cima, assim, ó, ele projeta justamente essa medida aqui, ó. Então, essa medida vamos botar um ponto aqui, que é onde a altura bate aqui, ó, nesse segmento eu vou chamar de H maiúsculo aqui, que é o ponto onde a altura bate aqui, que corta aqui, certo? Então, de B até H, eu vou dizer que é a sombra de C, ou projeção de C,
Tá? BH é a projeção de C. Vou dar uma medida para essa projeção de C. Então, a projeção de C vale X. A projeção de B, que é essa projeção aqui, ó, vai ser essa aqui, de H até C, que eu vou chamar de Y. Uma das coisas que a gente já pode observar é que o A tem que ser igual a X, tem que ser a soma das projeções. Esse lado BC aqui é a soma das projeções, tanto de C quanto de B. Tá bem? Ok? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a altura sempre é perpendicular à base, tá? Então, aqui é um ângulo de 90 graus. Eu vou pegar esse triângulo aqui da esquerda, tá? 90 graus, aqui vale a altura, aqui vale C, e aqui vale X, certo? Aplicando um teorema de Pitágoras aqui, a hipotenusa vale C, então C ao quadrado é igual a H ao quadrado mais X ao quadrado, certo? E isolando H, eu passo X ao... Oi, pode falar. Eu fiquei meio perdido. Tem algum lado que é obrigatoriamente começar ou não tem lado obrigatório? A gente começa por aqui, tá? Do triângulo todo, do triângulo ABC. Vou até botar os pontos aqui. Depois a gente só pega um dos lados aqui, tá? Primeiro esse lado aqui, ó, AB e o vértice H aqui, ó. Tá vendo que é esse triângulo aqui, ó, que eu tô representando aqui. Certo? Tu não tá conseguindo acompanhar, Ratas? Mais ou menos. Tá. O que a gente vai fazer agora é a lei dos cossenos, tá? Vou apagar aqui para não confundir. É a lei dos cossenos. Para definir a lei dos cossenos, isso aqui tu vai precisar ter na tua folha aí, tá? Eu peguei um triângulo qualquer com os vértices A, B e C. Isso aqui não necessariamente é um triângulo retângulo. Não tem um ângulo de 90 graus aqui. Mas eu posso obter a altura do triângulo, por exemplo, em relação a essa base BC aqui. A altura é sempre perpendicular à base. Então, um ângulo de 90 graus aqui. E o triângulo da esquerda é um triângulo retângulo. O triângulo da direita é um triângulo retângulo. Eu observei que X é a projeção de C. Isso tu entendeu? X é a projeção de C? Sim? Sim. Tá. E Y é a projeção de B. A soma das projeções dá tudo esse segmento BC aqui. Foi o que eu escrevi aqui. Tá bem? Agora eu vou passar para o triângulo da esquerda, junto com a altura ali, ó. O pontilhado é esse H aqui, ó. Certo? Então a hipotenusa está aqui, porque o ângulo de 90 graus aponta para a hipotenusa. E pelo teorema de Pitágoras, eu sei que o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Ó, o quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado de um cateto, que é H, certo? Mais o quadrado de outro cateto, que é X. A hipotenusa vale C, ok? Vamos isolar a hipotenusa aqui. Então, o x quadrado que está desse lado, passo para o outro lado. Eu vou ficar com c ao quadrado menos x ao quadrado igual a h ao quadrado. Essa relação aqui vai ser importante. Tá? Então, se eu pegar c ao quadrado menos x ao quadrado igual a h ao quadrado. Eu vou dar nome para ângulos também, que vai ser importante, tá? Nesse ângulo B aqui, ó, eu vou chamar o ângulo de beta. Ó, um pouquinho diferente a letra, tá? O ângulo é beta. Nesse ângulo aqui, em C, eu vou chamar de gama. Eu nem sempre consigo fazer um gama bem direitinho, mas só para ter uma ideia, um Y meio estilizado ali. É um Y mais... Deixa eu ver. Não é tão volteadinho assim. É mais assim. Ah. Tá. Esse aqui seria o gama. Esse ângulo seria o gama.
Ok? Agora, pegando o triângulo da direita, desenhar ele aqui, pode ser? Ótimo. Tá? O triângulo da direita, o vértice lá em cima é o A, esse vértice aqui é o C, e esse vértice aqui é o H, essa medida é H minúsculo, esse aqui é B, e esse aqui vale Y, a projeção Y, certo? Aplicando o teorema de Pitágoras aqui, eu tenho que B ao quadrado, a hipotenusa ao quadrado, é igual a H ao quadrado, mais o Y ao quadrado, e também vou isolar o H desse lado aqui. Então, eu tenho B ao quadrado, menos Y ao quadrado, é igual a H ao quadrado. Então, eu tenho essas duas relações para H ao quadrado. H ao quadrado é C ao quadrado menos X ao quadrado, e H ao quadrado é B ao quadrado menos Y ao quadrado. Então, dessas duas relações aqui, eu tenho que C ao quadrado menos X ao quadrado tem que ser igual a B ao quadrado menos Y ao quadrado, porque ambos são igual a H ao quadrado. Certo? E agora, por exemplo, deixa eu ver aqui. C ao quadrado menos X ao quadrado é igual a B ao quadrado menos Y ao quadrado. Tá. Então, passando o Y ao quadrado, por exemplo, para o lado esquerdo aqui, eu tenho C ao quadrado, isso aqui é menos Y ao quadrado, vai ficar mais Y ao quadrado, e aqui menos X ao quadrado é igual a B ao quadrado. Tá? Deixa eu ver outra coisa que a gente pode substituir, acho que é na projeção ali, tá? Eu tenho Y. Y. Eu tenho um Y aqui. Y, isolando o Y aqui, ó. Fica A menos X é igual a Y. Certo? Por que eu vou usar A menos X igual a Y? Porque eu quero substituir esse valor de Y aqui, lembrando do produto notável, que a gente viu na aula passada. Produto notável. Tá? O que eu tenho? Eu tenho que Y, eu escrevi lá, é a mesma coisa que A menos X. Tá? Eu escrevi aqui, ó. Y é A menos X. E aqui eu peço Y ao quadrado. Então, eu vou pegar esse termo aqui, A menos X, e elevar ao quadrado. Tá bem? Então, A menos X elevado ao quadrado do produto notável, quadrado do primeiro termo, A2, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, AX, mais o quadrado do segundo termo, X ao quadrado. E agora eu vou substituir esse Y ao quadrado aqui, ó. Essa é a principal ideia. Tá? Então, eu vou ter C ao quadrado, Y ao quadrado, é toda essa expressão aqui. Então, é A ao quadrado, menos 2AX, mais X ao quadrado, menos X ao quadrado, é igual a B ao quadrado. Esse X ao quadrado aqui cancela com esse menos X ao quadrado. E agora eu tenho C ao quadrado, que é esse lado aqui, ó. O quadrado desse lado aqui. Mais A ao quadrado, que é o quadrado desse lado aqui, ó. Menos 2 vezes A vezes o X tem que ser o quadrado desse termo aqui. De novo,
o quadrado desse termo aqui, ó, tem que ser o quadrado desse, mais o quadrado desse, menos o dobro desse produto aqui. 2 vezes o A, vezes essa projeção X aqui, ó. Só que, observando aqui, ó, esse B ao quadrado, o ângulo oposto, nesse triângulo, o ângulo oposto a esse segmento aqui de medida B, o ângulo oposto é beta. Eu consigo relacionar beta, eu consigo relacionar beta aqui, ó, esse ângulo beta nesse triângulo aqui, certo? Nesse triângulo aqui, eu consigo relacionar beta com a hipotenusa do triângulo da esquerda e essa medida x aqui, ó, através do cosseno. Observa que cosseno do ângulo beta, que é justamente o oposto a esse lado de medida C aqui, ó, cosseno de beta, no triângulo da esquerda aqui, vai ser cateto adjacente, tá? Cateto adjacente, que é x, sobre a hipotenusa, que é C. Agora eu tenho uma igualdade para x, passo C multiplicando, C cosseno de beta é igual a x. C vezes cosseno de beta é igual a x. Então, aqui, ó, C ao quadrado mais A ao quadrado menos 2 vezes o A vezes, ao invés de colocar x, eu vou colocar C cosseno beta. Ó. A vezes C cosseno beta vai ser igual a medida B ao quadrado. Agora, isso aqui ó, fica muito mais simples da gente fixar. Vou tentar mostrar para ti a relação que tem agora para esses termos aqui. Enquanto tu vai copiando, eu vou falando aqui, até para ficar gravado, né? Então, B ao quadrado, o B, que está sendo calculado ao quadrado, é esse lado aqui, ó. Tá? E os outros lados, A e C, ó. B ao quadrado tem que ser o quadrado desse lado, o quadrado do outro lado também, tanto do A quanto do C, mas tu vai subtrair o dobro desses dois segmentos aqui, ó, vezes o cosseno formado por esses dois segmentos. O cosseno do ângulo, né, formado por esses dois segmentos aqui, ó. Tem o A e o C. Então, B ao quadrado é igual ao quadrado desse, mais quadrado desse, menos 2 vezes o cosseno, 2 vezes o produto desses dois segmentos, e ainda vezes o cosseno do ângulo, que é o oposto àquele que eu quero encontrar, que é o quadrado, tá? Só termina de copiar aí, que daí a gente, num triângulo desses aqui, a gente vê todas as leis dos cossenos, tá bem? Só me avisa aí quando tu terminar de copiar. Depois as outras vão ser tudo bem simples. Na verdade, é só fixar ali. É muito parecido com o teorema de Pitágoras, né? Só que entra esse termo aqui, ó, o 2 vezes o produto dos catetos, né? Que não, na verdade, não, aqui não são catetos. Tu tá com o microfone desligado, né? Tu sabe, né? Sim. Ah, tá, beleza. Daí só me avisa quando terminar de copiar. Tô terminando já. Tá, bem. Enquanto tu vai copiando aí, eu vou selecionando aqui, então. Aí foi. Foi? Beleza. Tá. Então, o que é a lei dos cossenos? Hoje a aula vai ter que horas? Oi? Hoje a aula vai ter que horas? Hoje a gente vai até às 5. Na verdade,
tu entrou um pouquinho mais tarde, eu vou fazer até as 5h10 contigo, tá bem? Beleza. Então tá. Então a lei dos cossenos vai ser assim. Vamos pegar um triângulo qualquer, A, B e C. Aqui. Vamos pegar ângulos de medida. Tá, beta aqui. Aqui, gama. E aqui, alfa. Vou ver aqui. Acho que aqui pode ser B. Essa medida aqui vai ser B. Essa medida aqui, a B, vai ser C. E essa medida aqui, A. Sempre oposto, né, ao vértice aqui. Daí tem a medida correspondente. Então, por exemplo, para eu encontrar o quadrado de B, ó, B ao quadrado, tá? O quadrado de B vai ser o quadrado de C mais o quadrado de A menos 2 vezes o produto de C vezes A, ó, tá? Quadrado. Eu quero B ao quadrado, tem que ser igual a esse ao quadrado, mais esse ao quadrado, menos 2 vezes o produto desses aqui, e ainda vezes o cosseno formado por esses dois segmentos que eu estou fazendo o produto, o cosseno do ângulo, né? Então, cosseno de beta. Tá? Isso para encontrar o B ao quadrado. Ok? Agora, se eu quisesse fazer o C ao quadrado, porque daí eu poderia fazer pelo C ao quadrado também. C ao quadrado é igual a A ao quadrado, esse segmento aqui, mais o B ao quadrado, e B ao quadrado, menos 2 vezes o produto desses segmentos aqui, ó, que é A vezes B, vezes o cosseno formado por esses dois segmentos A e B. Ó. A e B são esses dois segmentos, o gama está aqui. Ó. Então, tá? C ao quadrado vai ser os outros segmentos, a soma dos quadrados dos outros segmentos, menos o dobro do produto dos outros segmentos e o cosseno do ângulo formado por esses dois segmentos aqui. Certo? Vamos ver se tu entendeu, então. Eu quero A ao quadrado. Terminando de copiar. Oi? Já respondo, terminando de copiar. Beleza. Foi. Então tá. Ó, A ao quadrado, que é esse segmento aqui, vai ser o quê? A ao quadrado. Uhum. Calma aí. Eu buguei. Como é que é? Eu te mostrei como é que eu encontro o B e o C ao quadrado. Agora quero encontrar o A ao quadrado, que é esse aqui, ó. Eu posso repetir. Deixa eu repetir o B e o C. Presta bastante atenção para tu fazer com A, tá bem? Ó. Ok. Então, o quadrado desse termo aqui, ó, tem que ser igual à soma dos quadrados desse e desse aqui, ó, dos outros, do C e do A. Certo? Ó. O quadrado de B tem que ser igual ao quadrado de C mais o quadrado de A. Menos 2 vezes o produto de A e C e o cosseno do ângulo formado por A e por C. Ó. O quadrado de B tem que ser a soma dos quadrados dos outros dois, menos o produto dos segmentos dos outros dois, C e A, e o cosseno formado do ângulo, que é o cosseno do ângulo formado entre os dois segmentos, ó, entre o C e o A, tá vendo? Que o C e o A formam um beta. Ó. Certo? Vou te mostrar agora C ao quadrado. C ao quadrado tem que ser o quadrado desse aqui,
mais o quadrado desse aqui. Menos 2 vezes o produto desses dois, A vezes C. Ih, só um pouquinho, perdão. Falei ao contrário. Eu quero C ao quadrado. C ao quadrado, tá? O B ao quadrado, mais o A ao quadrado, menos 2 vezes o produto dos dois, de A vezes B, ali, ó, 2 vezes AB, vezes o cosseno formado, o cosseno do ângulo formado por esses dois segmentos aqui, ó, que é gama. Então, C ao quadrado, aquele lá ao quadrado tem que ser igual a ao quadrado, mais B ao quadrado, menos 2 vezes A vezes B, e o cosseno do ângulo gama, que vai ser sempre oposto àquele que eu quero saber quem é ao quadrado. Certo? Certo. Então tá, vamos lá para o A ao quadrado. Eu quero saber como é que eu calculo A ao quadrado. Vamos lá. Não teria que refazer, tipo, botar A mais 2. Não, né? Agora seria, tipo, uma conta mais reduzida. Eu quero o quadrado desse aqui, ó. Tipo assim, eu não teria que fazer o mesmo processo para chegar no resultado do A. É a Tipo, mesma coisa, só que com outros segmentos. Ó, para encontrar o B, eu fiz a soma dos quadrados dos outros dois. Para encontrar o B, eu fiz a soma dos outros dos quadrados desses dois, menos o produto dos dois, e ainda cosseno desse ângulo aqui, que é o oposto ao que eu quero saber. Ó. B ao quadrado é C ao quadrado mais A ao quadrado, menos 2 vezes C vezes A, cosseno de beta. C ao quadrado é igual a B ao quadrado mais A ao quadrado, menos 2 vezes A vezes B, vezes cosseno de gama. Certo? Agora eu quero fazer com A. A ao quadrado vai ser o quê? Aqui vai ser essencial tu identificar, a não ser que tu não esteja entendendo como é que funciona isso. eu não tô, eu acho. Não tá? Eu vou apagar então tudo aqui para ver se a gente montando um a um consegue entender, tá? Porque senão tu pega qualquer exemplo ali e vai bugar, tá? Então, o quadrado desse termo aqui, tá? B ao quadrado. Vamos circular o B ao quadrado aqui. Ó. B ao quadrado. O que vai ser B ao quadrado? Vai ser os outros catetos ao quadrado. Quem são os outros catetos? Os outros segmentos. A soma dos outros segmentos. Quem são os outros segmentos que não são nem B, que não é B? Me deu um branco. O que é segmento mesmo? Tá, segmento são os lados do triângulo aqui, ó. Tá vendo, ó? Esse lado do triângulo aqui, ó, ele está dizendo que mede B. Então, B é a medida desse segmento aqui, ó. Desse lado. Tá bem? Entendi. Entendeu? Uhum. Tá, então, qual é a medida do segmento AB? Ó, segmento AB aqui, ó. Qual é a medida dele? O C? C. Qual é a medida do segmento BC? E o BC, o A. O A, muito bem. Então vamos lá. Ó. Para eu obter o quadrado desse segmento aqui, ó, que mede B, tá bem? Para eu obter o quadrado desse segmento que mede B, eu tenho que somar o quadrado dos outros catetos. Quem são os outros catetos? Catetos não, segmentos, perdão. Mede quanto? Os outros. São 3 segmentos, tá? Sim. Esse aqui é o que mede B. Os outros medem quanto? O segmento. Calma aí. É do segmento do B, né? Que eu tô com a cabeça em outro segmento, eu acho. Isso. Esse aqui é o segmento do B. Que mede B, certo? Os outros segmentos medem quanto? Acho que a C. A. Então, o outro segmento é aquele que mede A e o outro que mede C. Se eu quero saber o quadrado desse aqui, ó, eu tenho que somar o quadrado dos outros.
certo? Começa por aí. Começa somando o quadrado dos outros. Então, se eu quero o quadrado de B, eu tenho que dizer que o quadrado de B tem que ser o quadrado dos outros. Ou seja, vamos botar na ordem alfabética, acho que vai ficar melhor. Ó. Quadrado de A mais quadrado de C. Certo? Entendeu isso? Sim. Ó, quadrado desse aqui tem que ser a soma dos quadrados dos outros. Mas não para por aí na lei dos cossenos. Entra ainda isso aqui, ó, menos duas vezes o produto dos outros segmentos. Então, aquele que eu quero elevar ao quadrado é o B. Quem são os outros segmentos? Daí seria o, acho que, Fala. não. Continua nas letras ou agora já é para nome, tipo, Não, uma coisa? as letras, ó, eu estou falando do segmento que vale B. Os outros segmentos valem quanto? Esse aqui vale B, esse aqui vale C e esse aqui vale A, certo? Então, se eu quero elevar o quadrado de B, os outros valem, um vale A e o outro vale C, certo? Sim. Tá? Então, para obter o quadrado desse, eu tenho que obter o quadrado do outro, mais o quadrado do ainda outro, tá? Menos o dobro do produto dos outros. Os outros, quando a gente fala outro, é outro que não é o B, certo? Duas vezes os outros A e C, tá? O que aparece aqui, ó, o que aparece ao quadrado aqui, ó, são os que vão aparecer aqui, ó, no produto. Ok até agora? Sim. Tá? Agora a gente tem que pensar assim, ó. Claro, eu vou te falar de medidas e daí tu vai me falar de ângulo formado. O ângulo que forma, tá? Por exemplo, as medidas A e C formam um ângulo beta. Tá bem, ó? Olha essa abertura aqui, ó, entre o A e o C. Forma esse ângulo beta. Certo? Certo. Tá? Então, A e C formam um ângulo beta. A e B formam qual ângulo? Qual ângulo? O A, qual A e qual B? O A minúsculo e o B minúsculo formam qual ângulo? Bah, mas esqueci o nome daquele ali. Desse aqui ainda é o gama, tá? Esse aqui é o gama. O A e o B formam um ângulo gama. O C e o A formam um ângulo beta. Tá? E o C e o B, qual ângulo forma? O C e o B? É. O ângulo. Calma aí, eu buguei. Qual o C e qual o B? O C e o B formam qual ângulo? Acho que é o ângulo X. É alfa. Alfa. Ah, Esse ângulo aqui é alfa. Ó. É assim. Tá bem? coisa difícil gravar o nome desses. Tá, de repente é só os nomes. Se tu tá entendendo, tá tranquilo. Tá? Alfa, beta, gama. Tá bem? Os ângulos? Sim. Tá? De novo, então. Se eu quero saber o quadrado desse aqui, eu tenho que pegar o quadrado. Tenho que pegar o quadrado de um, do outro, né? Que não é esse aqui, mais o quadrado do outro, que também não é esse aqui, nem o anterior. Duas vezes o produto dos outros, tá? Então eu quero saber esse aqui, eu quero saber o B, o C e o A é o que eu vou chamar de outros, tá bem? Então, o B ao quadrado vai ser o outro ao quadrado, o outro ainda ao quadrado, menos duas vezes o produto dos outros, vezes o cosseno formado por esses dois outros aqui. O cosseno formado por A e por C é quanto? O cosseno formado É, pelo. assim, ó, o ângulo formado pelo A e pelo C é quem? Aí olha lá. É o beta. Beta. Muito bem. Tá? Entendeu? Mais uma vez, ó. Se eu quero saber B quadrado, eu tenho que fazer a soma do quadrado dos outros
menos 2 vezes o produto dos outros e ainda o cosseno do ângulo formado pelos outros. Tudo em relação aos outros. Tá? Isso para saber o B quadrado. Vamos saber como é que eu... Opa! Isso para saber o B quadrado. Para saber o C quadrado. Bom, para saber o C quadrado, eu tenho que usar a mesma regra. Soma do quadrado dos outros. Quem são os outros em relação ao C? Botei B quadrado aqui. Quem são os outros em relação ao C? O B e o A. E o B e o A. Então, em ordem alfabética, então. Quadrado de A. Ah, entendi. Mais, Eu acho. entendeu? Quadrado de B menos Entendi. 2 vezes... Quem? Eu não tinha me tocado nisso. Da ordem alfabética. 2 vezes quem? Ó, aqui foi os outros em relação a B. Aqui tem que ser os outros em relação a C. Quem são os outros em relação a C? Os outros, né? Deixa eu ver uma. É o A e o B. Muito bem, ó. 2 vezes o A vezes o B vezes o cosseno do ângulo formado por A e B. Quem é o cosseno quem é o ângulo formado pelo A e B? O gama. O gama. Ótimo. Tá bem? Agora tu vai montar o A quadrado. Fala para mim o que eu tenho que escrever aqui. A quadrado é igual a quem? O B e o C, eu acho. Não. Tá. Eu acho que é o B. A ao quadrado. Acho que é o B e o C. Tá? Vai falando da mesma forma que está escrito aqui. Isso mesmo. Os outros são B e o C. Vai lá. O que eu escrevo aqui? Olha, segundo a ordem, pelo que eu entendi, teria que botar o B e o C. Não? Assim? Deixa eu ver. Não, Assim? B e C? acho que com o número 2. Ah, tá. Então vai falando, vai falando. Vai falando para mim. Elevado a 2, né? Tudo bem? O quê? O que elevado a 2? O B elevado ao 2. Acho que agora é o mais. C elevado a 2. Deixa eu ver. Aí eu acho que é menos B e C. Não, Assim? calma. Não, tem o 2, tem o 2. Ah, tá. Tenho 2. Daí eu acho que é o cosseno. Ah, tem o B e tem o C. Cosseno Cosseno do alfa, eu acho. do alfa. Muito bem. Pronto. Aqui está a lei. As leis dos cossenos para cada ângulo. Certo? Vai copiando aí rapidão. Tá? Então, num triângulo qualquer, tu faz tudo isso. É só Tá? fazer o contrário um do outro, praticamente. Sempre tem que verificar os outros. Muito bem. Vai copiando aí. Isso aqui é num triângulo qualquer. Quando terminar de copiar, me fala aí. Terminei. Terminou? Tá. Isso aqui é num triângulo qualquer. Tá? Então, é um triângulo, os ângulos internos, nenhum é igual a 90 graus. Mas eu quero fazer nesse aqui agora, que não é um triângulo qualquer, é um triângulo retângulo, que tem um ângulo de 90 graus. Tá? Tem um ângulo de 90 graus. Vamos aplicar a lei dos cossenos agora.
Me ajuda aqui. A ao quadrado é igual. Vai lá. Agora eu buguei com esse novo quadrado. É, Ah, é a lei dos cossenos. Eu quero saber a ao quadrado é a soma dos quadrados dos outros menos duas vezes o produto dos outros, cosseno do ângulo formado pelos outros. É o que tá, a gente então está. basicamente é o ângulo. Não, o triângulo, acho que é. Não. Tá, é só um triângulo retângulo, mas vamos lá. A ao Basicamente, quadrado vai B ser. Então, o aqui, outro ó. A ao quadrado vai ser igual a quê? B. B ao quadrado, né? hum, E mais? Acho que mais C. Ao quadrado, tá bem? Depois, o que mais? Acho que é menos 2 cosseno. Não, ainda tem o produto dos segmentos, ó. Duas vezes B vezes o C, e agora cosseno de quanto? O cosseno. Cosseno formado pelos segmentos. Cosseno do ângulo formado pelos segmentos B e C. B e C formam qual ângulo? Eu não me lembro o nome. Esse ângulo aqui É. é o ângulo de 90 graus, é o ângulo reto. Certo? Então, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes B vezes C. Olha lá na tua tabela cosseno de 90 graus. Deixa eu encontrar ela. Zero. Zero. Tá? 2 vezes B vezes C vezes zero vai cancelar esses termos aqui, ó. Se o ângulo for de 90 graus, tu tem o teorema de Pitágoras, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais outro cateto quadrado, porque essa parte aqui, ó, acaba se cancelando com cosseno de 90. Cosseno de 90 a zero. Certo? Tá? Então, na verdade, o teorema de Pitágoras pode ser uma particularidade da lei dos cossenos. Vamos ver uma atividade disso. Vamos ver um exemplo resolvido disso. Parei um pouquinho. Onde é que tá a tampinha da caneta? Tá aqui. Deixa eu colocar aqui para. Vamos ver um. Deixa. Acho que é aqui. Será que eu consigo projetar? Aqui. Acho que vai. Vamos ver. Aqui diz que já está compartilhando, mas não apareceu nada aí para mim ainda. Na outra tela aqui. Tá, vai aparecer. Tá apresentando então. Só não ficou na tela. Eu vou fixar essa tela aqui. Tá? Depois eu tiro a apresentação para não ficar na gravação só essa tela aí. Muito bem. Certo, né? Tá enxergando ali? Então tu tem. Três câmeras. Consegue enxergar? Qual das câmeras? É a da apresentação.
que aparece ali o livro. Sim. É um Já, triângulo ali, bege, laranja. eu não sei qual que eu deixo aberto. A tua, que daí eu vejo o exercício tu fazendo, ou a que tá com o exercício. Abre a que está com o exercício primeiro, depois volta para a minha. Beleza. Tá? Certo? Confere ali, ó. É um triângulo ABC. No vértice A tem um ângulo de 60 graus. No vértice C tem um ângulo gama. No vértice B tem um ângulo beta. Eu tenho, eu tenho ali a medida do BC ali, vale A. A medida do AB vale 3. A medida do AC vale 2. Certo? Confere? Certo. Tá? Então, vamos descobrir A. Então, no exemplo ali, vamos descobrir A. Eu vou tirar a apresentação, então, para a gente corrigir isso aqui na minha tela. Tá? Então, o que diz o problema ali? Ó? Se eu quero descobrir A. Se eu pegar o A quadrado tem que ser a soma dos quadrados dos outros segmentos. Tá? Então, os outros segmentos é 2 e 3, certo? Então, é 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado menos cosseno. Não, cosseno não, perdão. Menos 2 vezes o produto das medidas dos segmentos. 2 vezes esse segmento que vale 2, o outro segmento que vale 3, vezes o cosseno do ângulo formado por esses segmentos 2 e 3. Vale quanto ali vale 60 graus, né? Cosseno de 60 graus. Tá? Então, A ao quadrado é igual, 2 ao quadrado dá 4, 3 ao quadrado dá 9, 2 vezes 2 vezes 3, 4 vezes 3 dá 12, vezes cosseno de 60. Vê na tua tabela aí o cosseno de 60 para mim. Beleza, deixa eu pegar aqui. Tá? 1/2. 1 sobre 2, muito bem. Certíssimo. Então, vezes 1 sobre 2. Então, A ao quadrado é igual a 4 mais 9 menos 12 dividido por 2 dá 6 vezes 1, 6. A ao quadrado, 4 mais 9, 13, certo? E 13 menos 6 dá 7. Ok? A ao quadrado é 7. A, então, vai ser igual a raiz de 7. Tá? Claro, eu estou resolvendo equações aqui, mas o meu A não é negativo, com certeza não é negativo. Porque eu estou trabalhando com medidas, né? Então, A é raiz quadrada de 7. Outra pergunta aqui, é tranquilo para ti, né? Quando chega A ao quadrado igual a 7, extrair a raiz do 7 para isolar o A. Sim ou não? Eu acho que não. Tô meio bugado. É que, tipo, eu não tô vendo o exercício daí, não tô entendendo muito bem. Tá, mas eu já tirei o exercício, ele já não está mais, né? Sim, mas, tipo, daí eu não tenho mais ou menos uma ideia das contas. Tá. Ó, o que era o exercício? O exercício era isso aqui. Te entendi. Vamos lá. Aqui vale A. Aqui o ângulo é gama. Aqui o ângulo é beta. Aqui vale 60 graus. Certo? 2 e 3. Tá? Então, A ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Menos 2 vezes 2 vezes 3. Cosseno desse ângulo aqui, ó, de 60 graus. Certo? Certo. Acho que entendi. Tá? Vamos fazer mais um para tu ficar bem esperto aí.
Espera um pouquinho. Deixa eu pegar aqui. Ah, tá, já vai aparecer aí. Tá? Tenta fixar a tela do exercício agora. Eu vou passar o exercício aqui para o quadro. Tá? Então, o enunciado é esse, né? Tu tem que descobrir a medida de B. Não está aparecendo direitinho, tá uma tarja ali na frente, né? Uma pergunta. Pode fazer. Segundo a série que eu tô, vai cair mais conta sem esse dividido ou com mais dividido? Eu não te entendi. Segundo a série que eu tô, que normalmente muda um pouco a matéria, vai cair mais com essas contas de dividido ou com menos? Tipo, vai ter mais questão. Dividido? Como assim? Seis, não, raiz quadrada. Ah, de. O que eu poderia te dizer é que a gente está numa situação. A gente está numa situação assim difícil de responder. Até eu também dou aula para o ensino médio, e tem situações complicadas dentro do próprio ensino médio, assim, ó, tem alunos que praticamente no estado, assim, eles passaram hoje eles estão no segundo ano, eles passaram praticamente do nono ano para o segundo, porque eles não fizeram o primeiro ano, entendeu? Então, ao passo que eles tinham que estar resolvendo equações do segundo grau, eles nem sabem, tem que rever. Alguns alunos de anos anteriores, do primeiro ano, assim, nem não, não sabem, às vezes, fazer cálculos bem simples, assim, de equações, né? Então, eu não sei como é que está a tua escola nesse sentido, provavelmente ali os alunos estejam numa situação bem distinta uns dos outros, uns sabendo fazer umas coisas, outros outras, e às vezes o professor não pode, né, chegar e exigir o que é dado exatamente na tua série. Então, ali, ó, por exemplo, ó, quando a gente começou a trabalhar com lei dos senos, o que eu tentei abordar o máximo de coisas que poderia cair, pode nem cair aquele tipo de coisa, pode cair exercícios bem mais simples do que eu te passei, entendeu? Porque não sei como é que a tua professora vai avaliar e vai pensar nos alunos que ela tem, né, a situação, mas tu tá no segundo ano, né, tu me disseste? Primeiro. Primeiro ano, o aluno do primeiro ano tem que trabalhar com raízes, com produtos notáveis já, né, com uma certa facilidade, eu te diria, mas só que em função dessa pandemia, em função de alunos que não tiveram aula, na verdade, e passaram direto, né, como é que a gente só conhecendo a turma para te dizer assim, eu acho, talvez que a professora vai aplicar mais esse tipo de coisa. Eu tenho alunos do segundo ano que eu estou trabalhando números decimais, só para tu ter uma ideia. Ensinando isso que eles viram na revisão do início do ano e eles estão vendo números decimais. Que Então, depende do professor. vai depender muito do professor, vai depender da turma também. O teu colégio é do estado ou é privado? Oi? Particular. É particular? Bom, um colégio particular, ele já tem alguns critérios, talvez um pouquinho, assim, ó, a aceitação das aulas presenciais, assim, foi um pouquinho maior do que no estado, entendeu? O estado tinha que obrigar, por exemplo, o aluno.
né? Então, de repente, na tua escola ali, ele tem um referencial um pouquinho maior do que a gente tem no estado, por exemplo, para o ensino médio, tá bem? Mas dentro dos exercícios que eu te propus ali, a gente viu produto notável, equação de segundo grau, regra de sinais, tudo isso daí direto, assim, que tem que estar sabendo, tá bem? Vamos ver, então, ó, esse exercício ali. Consulte a tabela de razões trigonométricas, de ângulos notáveis e determine a medida B indicada na figura. Eu vou colocar o desenho aqui, ó, tu pode ir copiando daí o desenho, certo? Ficou bem diferente. Tem que trocar a carga aqui, só um pouquinho. Enquanto isso, tu vai copiando aí. Você pode pegar alguma coisa pra mim comer? Desculpa a pergunta que é meio estranha, mas O que é? posso pegar alguma coisa pra mim comer? Porque, tipo, praticamente não almocei por conta Bah, disso. cara, claro, vai fundo. Beleza. Qualquer coisa que me pergunta assim. Não, fica tranquilo aí, tu tá com a câmera fechada, não vai ser feia. Vamos lá, então. Tu já tá de volta, Atos? Voltei. Beleza. Vou tomar sermão da minha mãe. Certeza. Oi? Vou tomar um sermão da minha mãe. Tive que abrir outro Guaraná. Sendo que já tá aberto. Beleza, então. Tá? Então, agora o problema tá aqui no quadro, certo? Para tu ter como referência ali. Então, tu tem que descobrir essa medida B aqui, ó, certo? É o que tá pedindo ali e consultar a tabela. Daí tu tem a tabela ali. Então, olha só, é um triângulo qualquer, certo? Ele não fala que ângulo é esse aqui, é um triângulo qualquer, não é um triângulo retângulo, esse aqui vale 60, esse aqui 45, e com esse ângulo aqui, a soma dos três fecha 180, né? Então, aqui eu tenho 105, esse ângulo aqui é de 75 graus, né? Para fechar 180, é isso? 105, 75, 180. Tá, mas não importa. Descobrir a medida de B. A lei dos cossenos vai me dizer isso. Ó. Então, B ao quadrado, ok? B ao quadrado tem que ser a soma dos quadrados dos outros segmentos. Os outros segmentos, que não é o B, vale quanto? Atos. Tava mastigando. Acho que é 6. 1 vale 6, muito bem. 6 ao quadrado, mais o outro vale quanto?
Me perdi. B ao quadrado tem que ser igual a 6 ao quadrado, além dos Agora cossenos. seria o 2, o da raiz quadrada? Isso. 2 raiz de 2 ao quadrado. Tá? Menos 2 vezes o quê? O produto das medidas dos outros segmentos. Um deles é 6, o outro é 2, raiz de 2, certo? 2 vezes o outro vezes o outro ainda. Vezes o cosseno de qual ângulo? Bah, agora eu me perdi. Tá, lei dos cossenos. Quadrado desse tem que ser igual quadrado desse mais quadrado desse. Menos 2 vezes esse. E o cosseno formado pelo ângulo, o cosseno do ângulo formado por esses dois segmentos aqui. Seria o Vale do B? quanto? Oi? Seria o B? Não, né? 45, eu acho. 45, ó. 45 graus. Tá bem? 45 graus. Então tá, me ajuda aqui. B ao quadrado, 6 ao quadrado dá quanto? Bah, esses A quadrados me bugo todo. Ah, bom. Então é uma coisa que a gente precisa revisar, então. Potenciação, radiciação, tá? A gente vai fazer isso aqui e daí eu já vou revisar contigo potenciação e radiciação, tá bem? 6 ao quadrado são dois fatores de 6, é 6 vezes 6, 36, tá? Mais, isso aqui é importante, ó. 2 raiz de 2 ao quadrado. Então, é 2 fatores de 2 e 2 fatores de raiz de 2. 2 fatores de 2 dá 4. 2 fatores de raiz de 2 ao quadrado, eu posso até escrever assim, ó. Já pensando na revisão que a gente vai fazer aqui, ó, de potenciação e radiciação. Tá, ó. Então, 2 fatores de raiz de 2 é raiz de 2 vezes raiz de 2 ou raiz de 2 ao quadrado. Tá? 2 vezes 6 vezes 2. Calcula aí para mim. 2 vezes 6 vezes 2. 2 vezes 6 vezes 2. Oi? 2 vezes 6 vezes 2. Não entendi. 2 vezes 6 vezes 2. Isso, quanto é que dá? Calma aí. Calcula. 2 vezes 6, quanto é que dá? 12. Agora 12 vezes 2. 24. Então, 24. Ó, acertei. 24, raiz de 2, vezes cosseno de 45. Vai lá na tabela. Cosseno de 45 é 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. Certo? Sim. Raiz de 2 sobre 2. Então, b ao quadrado é 36 mais 4 vezes. Dois fatores dentro da raiz, eu tenho um representante do lado de fora. Cada 2 eu tenho um representante do lado de fora. Agora não tem mais raiz, tirei todos os grupos, tá? Menos 24 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 2 ao quadrado, ou seja, dois fatores dentro da mesma raiz, tudo dividido por 2. Tá? B ao quadrado, 36, mais 4 vezes 2 dá 8, menos 24 vezes. Mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Dois fatores de 2 dentro da raiz dá um representante do lado de fora, dividido por 2. Esse 2 aqui eu simplifico com esse 2, ficou só 24. Então, b ao quadrado é 36 mais 8. Calcula aí. 36 mais 8.
44. 44 aqui, então, menos 24, certo? Que é o que sobrou ali. B ao quadrado é igual a 44 menos 24, dá quanto? Calma aí, quanto que é 44 menos 24? Isso. Calma aí. Eu, Oi? é 20, eu tinha bugado. 20. Muito bem. 20. Então, existe um número que multiplicado por ele mesmo duas vezes dá 20. Olha só. 3 multiplicado por ele mesmo. A gente pode representar assim, dá 9. 4 multiplicado por ele mesmo duas vezes, dá 16. 5 multiplicado por ele mesmo duas vezes, dá 25. Existe um número entre 4 e 5 que multiplicado por ele mesmo duas vezes vai dar 20. Porque 4 ao quadrado dá 16, dá menos do que 20. 5 ao quadrado dá 25. Então, o número que multiplicado por ele mesmo duas vezes dá 20 é 4, alguma coisa. Na verdade, ele vai ser 4, alguma coisa, são infinitas casas decimais, tá? Mas a gente pode dar uma simplificada nesse número aqui, certo? Pensando assim, ó, 20 é a mesma coisa que... Depois tu vai entender por que a gente faz isso, ó, que dá para fazer isso. 20 é a mesma coisa que 4 vezes 5, certo? Então, P vai ser igual a raiz de 20, raiz quadrada de 20, que é perguntar qual é o número que multiplicado por ele mesmo duas vezes dá 20, e 20 é 4 vezes 5, então é a raiz do número 4 vezes a raiz do número 5, certo? 4 vezes 5, 20, raiz de 20 é o teu B. Agora, a raiz de 4, eu estou perguntando, qual é o número que multiplicado por ele mesmo duas vezes dá 4? Agora a gente consegue responder esse número aqui. Calma aí. Qual o número que tem que dar? Um número multiplicado por ele mesmo duas vezes tem que dar 4. É o 2. 2. Então, raiz quadrada de 4 é 2. Responder essa raiz quadrada aqui é 2. E aqui do lado fica o 5. 2, raiz de 5 é o teu 20. Aí daí fica talvez um pouquinho mais fácil, né? Se tu dobrar, multiplicar por 2 um número que multiplicado por ele mesmo duas vezes dá 5, é a mesma coisa que a raiz quadrada de 20, né? Que é o teu B. O B é o dobro da raiz quadrada de 5. E raiz quadrada de 5 é o número que multiplicado por ele mesmo duas vezes dá 5. Quer ver uma coisa? 2,4. Acho que é 2,4 ao quadrado. Vou te mostrar na calculadora isso aqui. Acho que vai ser mais legal. Só um pouquinho. Só quero que essa calculadora abra rápido aqui. Daí eu consigo te mostrar rapidinho. Eu digitei tudo e ele nem começou a procurar ainda. Deixa eu ver. Mas tá muito lento isso. Deixa eu ver aqui na minha calculadora aqui. O legal da calculadora online... Tá, acho que agora sim. Um pouquinho. Uma guia... Uhum. Vamos ver, daqui a um pouco aparece aí para ti, só um pouquinho. Ó. Tá, tenta fixar ali a tela da calculadora, tá? Ó. Então, eu estou procurando um número que multiplicado por ele mesmo duas vezes de 5. Vamos procurar 20, tá? Um número que multiplicado por ele mesmo duas vezes de 20. Então, lembra que eu te falei, né? Um número entre 4 e 5, por exemplo. Se eu pegar 4,5,
e multiplicar por ele mesmo. Está acompanhando, né? Por 4,5, olha só quanto é que vai dar. 4,5 vezes 4,5, passou do 20. Deu 20,25, certo? Então vamos pegar um número um pouquinho menor, 4,4. 4,4 vezes 4,4. Ó, ficou menor. Então é mais do que 4,4 e menos do que 4,5. Tá? Eu posso até fazer assim, ó. 4,45, por exemplo, e daí eu boto um expoente aqui, ó, tá vendo que tá um quadradinho ali do ladinho? E um 2 ali, ó, 4,45 vezes 4,45. 19 tá menos, né? 4,45. Vamos ver 4,48. 4,48. Vamos elevar ao quadrado. Tá acompanhando? Sim. Ó, 448 passou do 20. Passou um pouquinho. Vamos tentar 447. 4,47 e vamos elevar ao quadrado. Tá? Ó, então é mais do que 447 e menos do que 448. De repente, 4,475. Na verdade, esse número, raiz quadrada de 20, que eu vou botar aqui para ti, raiz quadrada de 20, ele é um número que ele tem infinitas casas decimais. A calculadora ela não consegue botar todas as infinitas casas decimais, né? Porque senão ela ia ficar até amanhã botando número, né? Mas ela consegue uma boa aproximação com algumas casas, ó. A gente já estava perto, ó. 447, a gente ia tentar 4,475, né? Ele está dizendo aqui, ó, a calculadora 4,472,135,955 e tem mais casas decimais, pode acreditar, tem infinitas casas decimais. Se tu fizer esse número aqui multiplicado por ele mesmo duas vezes, ele não dá 20, tá? A calculadora, ela pode até tentar te enganar que dá 20, se tu copiar esses dígitos aqui. Mas se tu fizer na mão, tu vai ver que não dá 20. Fica faltando ou fica sobrando um pouquinho. Então, a calculadora ela consegue só uma aproximação desses números. Tá? Vamos lá dar uma revisada, então, em potenciação e radiciação. Mas o que cai o que cai de lei dos cossenos é praticamente isso aqui, né? Só tu é um teorema de Pitágoras um pouquinho mais, digamos assim, sei lá, um pouquinho mais elaborado. Tá bem? Muito bem. Vamos dar uma revisada em potenciação e propriedades de potenciação e radiciação também. Tá? Daí tu falou ali que quando cai em potência te buga, né? Daí eu estava verificando. Então vamos ver. Beleza? Então, o que é uma potência? Tu tem uma expressão que ele tem esse formato aqui, ó, tá? E é um formato genérico, tá? Uma representação, na verdade. O que representa esse número aqui com esse símbolo aqui mais acima? Significa que esse número aqui, ó, se repete na multiplicação essa quantidade de vezes aqui. Mas qual é o valor de n? O n não tem um valor, o n está representando um valor, ele é uma representação. Ele está representando um valor que a gente queira substituir para valer para qualquer n. Né? Então, o a aqui ó, vai se repetir na multiplicação essa quantidade de vezes aqui que eu necessitar num problema. Então, isso aqui ó, é a vezes a, vezes a, vezes 3 pontos, vezes a. Quantas vezes o a vai se multiplicar por ele mesmo?
N vezes. Tá? Exemplo. Exemplo. 4 fatores de 3. Certo? Isso aqui é 4 fatores de 3. Significa que o 3 está se multiplicando por ele mesmo 4 vezes. Está se repetindo na multiplicação por ele mesmo, né? Se repetindo 4 vezes na multiplicação. Então, isso aqui é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Então, aqui o 3, ele está no lugar do A, o N está no lugar do... O 4 está no lugar do N. Isso aqui é uma representação para qualquer problema que tenha esse formato. Tá? É uma representação, então. Então, 4 fatores de 3 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Isso dá quanto? Bom, vamos fazer? 3 vezes 3. Fala aí. Oi? 9. 9. Vezes 3 vezes 3. 9. E 9 vezes 9. 81. Oi? 81. 81. Beleza. Então tá sabendo, né? Ó, então, nessa expressão aqui, ó, o A é o que a gente chama de base da potência, tá? O N é o que a gente chama de expoente da potência. Todo símbolo, ou o resultado, ou aquilo que ele resulta, é o que a gente chama de potência. Certo? É o que a gente chama de potência. Então, nesse caso, nesse exemplo aqui, a base vale quanto? Pode falar. A base é o do 3. É o 3. Isso aí. O expoente. O expoente. Acho que é o É o 4, é o número que está ali em cima. A potência. não me lembro o que é potência. Potência é todo símbolo, ou o resultado. Então é 81. Se o resultado é 81. Oi? Então é 81. Sim, a potência é 81, nesse exemplo aqui, ou todo o símbolo. 4 fatores de 3. Vai lá, copia tudo. Tanto as representações aqui quanto o exemplo. Beleza. O do AN eu também preciso copiar? Sim, tudo isso aqui. Beleza. Certo? Vai copiando aí, tá? Depois que terminar de copiar isso aqui, o exemplo, vem para essa propriedade aqui, que é multiplicação de potências de mesma base. E aqui já está dizendo o que tem que fazer. Conserva a base, soma os expoentes, a gente vai ver por que isso acontece.
Eu vou pegar um copo d'água e já volto aí. Feito, Atos. Copiou tudo? Terminando, tô nas últimas duas linhas. Tá. Matemática, quando aprende, começa a ficar fácil. É, né? E eu lembro de ti em aula, tu sempre gostou de matemática, né? Sim, meus pais ficam dizendo que eu vou lidar com um número quando eu crescer, por causa que, tipo, eu faço número de cabeça. Né? Sempre gostou de matemática. Eu lembro, assim, tem facilidade, né, para desenvolver. Só que, tipo, daí chegou nos números do nada pra mim, porque, tipo, eu não fiz nem sexto, nem sétimo, nem oitavo. E praticamente não fiz ano. Claro. Daí eu comecei a odiar matemática, mas contigo Ah, se clareou minha mente. isso é muito ruim, cara. Ah. Certo, então. Exemplo aqui, ó. Tu tá vendo que essas duas potências, 2 elevado na 2 e 2 elevado na 3, ou seja, 2 fatores de 2, 3 fatores de 2. Eles têm a mesma base, as bases são iguais aqui, ó. Elas vão se repetir e é tudo multiplicação, porque a primeira potência é 2 vezes 2, certo? A segunda potência é 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, quantos fatores de 2 tu tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5 fatores de 2. Opa, fiz errado. Ok. 5 fatores de 2. Ou seja, o 2 se repete na multiplicação 5 vezes. Tá? Ao invés da gente fazer, abrir aqui, ó, 2 na 2, escrever aqui, 2 na 3, escrever aqui, a gente faz isso aqui, ó. Conserva a base, que é 2, e esses dois fatores aqui, ó, vão se somar a esses 3 fatores aqui. Ó. Então, 5 fatores de 2. Muito mais prático aplicar a propriedade do que abrir para ver que é 5. E tu vai contar tudo na multiplicação, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 fatores. Certo? É só somar os expoentes. Na multiplicação de potências que têm mesma base, tu soma os expoentes, conserva a base e soma os expoentes. Vamos calcular quanto é que é 5 fatores de 2? Vamos lá comigo. 2 vezes 2, 4. Claro. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, o último fator, 5 fatores, 16 vezes 2, 32. Então, 5 fatores de 2, 32. Termina de copiar aí e a gente vai ver outra propriedade, que é importante também. Terminei. Terminou, beleza. Essa propriedade aqui tem coisas bem interessantes, tá? Eu vou apresentar aqui para ti. Divisão de potências de mesma base. Conserva a base e subtrai. Ficou ruim isso aqui. Tá? Conserva a base e subtrai os expoentes. Então, vamos pegar alguns exemplos aqui. Posso apagar o lado esquerdo, né? Aqui. Uhum. E tu já copiou tudo.
Vamos pegar esse exemplo aqui. 3 na 7 dividido por 3 na 5. Se eu coloco em forma de fração, são 7 fatores de 3 em cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 fatores de 3 embaixo. 1, 2, 3, 4, 5 fatores de 3 embaixo. Isso aqui, em forma de fração, a gente simplifica, né? Fatores iguais, né? Fatores numerador e denominador igual, a gente simplifica. Um número dividido por ele mesmo, 3 dividido por 3, dá 1. Certo? Então, dos 7 fatores que eu tenho aqui, eu vou simplificar 5. Então, dos 7, eu simplifico 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vão sobrar só 2. E o de cima com o de baixo, cima com o de baixo. Dos 7, eu cancelo 5. E todos eles vai dar 1. Certo? Então, isso aqui, na verdade, o resultado final vai ser 2 fatores de 3. Certo? Então, o que eu tenho? Óbvio que eu não preciso abrir isso aqui, para ver que 7 fatores de 3 dividido por 5 fatores de 3 dá 2 fatores de 3. Não vou precisar abrir isso aqui, eu simplesmente vou pensar assim, Então, os fatores, né, que eu estou simplificando é o 3. Dos 7 fatores que eu tenho em cima, eu cancelo com 5 daqueles que tem embaixo. Certo? E sobraram 2 fatores de 3. Então, 7 dos 7 fatores que eu tenho em cima na divisão, né? 7 que eu tenho em cima, 5 que eu tenho embaixo, restam 2 embaixo. Agora, 2 fatores de 3 é quanto? Ou 3 ao quadrado? Fala aí. 3 vezes... Não é 2 vezes, é 2 fatores de 3. É 3 vezes 3. Sim, eu tô fazendo a conta de cabeça. Quanto é que dá 3 vezes 3? 9. 9. 2 fatores de 3 é 9. A gente não pode confundir pensando que é 2 vezes, né? São 2 fatores de 3. Eu entendi que eu errei. Eu cheguei no resultado, só que, tipo, quando eu cheguei no resultado, eu achei que tinha que fazer um 9 vezes 9. Não. Parou aqui, né? 2 fatores de 3, 9. Beleza. Outro exemplo. Tá? 5 na 3 dividido por 5 na 3. Então, eu tenho 3 fatores de 5 em cima. Claro que a gente não vai precisar abrir isso aqui, certo? Mas quando eu vejo 3 fatores de 5 dividido por 3 fatores de 5, eu tenho 3 fatores de 5 em cima, 3 fatores de 5 embaixo. Os 3 de cima vão cancelar os 3 de baixo. Vão sobrar... botei 3, não sei porquê. Vão sobrar quantos fatores de 5? Esse cancela com esse. Esse cancela com esse. Esse cancela com esse. Quantos fatores de 5 sobraram? 0. 0 fatores de 5. Exatamente isso. Eu viajei, eu achei que era 5 sobre 5 e daí tinham 3. Tô viajando. Então, 3 fatores de 5 dividido por 3 fatores de 5 vai restar 0 fatores de 5. Fazendo a propriedade aqui, da divisão, conserva a base, subtrai os expoentes. E realmente, né, eu vou simplificar aqui, vai me dar 0 fatores de 5. Agora, quanto é que é 5 dividido por 5? Um número dividido por ele mesmo. 1. 5 dividido por 5, 1. 5 dividido por 5, 1. A gente tem que tomar cuidado que 0 fatores de 5, na verdade, é o número 1. Ou seja, nenhum fator de 5 é o número 1. Tá? Não é o número 0. Não dá para confundir. Pensar que é o número 0. Nenhum fator de 5 é o número 1. Mas isso vai servir para qualquer outro número, exceto 0. Tá? Mas qualquer outro número. 0 fatores de 3 dá 1.
Nenhum fator de 3 dá 1. Né? Nenhum fator de 7 dá 1. Tá? Agora, o único que a gente não pode dizer zero fatores de um número é o do próprio zero. Bah, eu tô vendo aqui, minha visão tá muito ruim. Acho que vou ter que usar óculos. Pode ser a transmissão, né? O que eu ia te falar? A gente vai terminando por aqui. A gente vai... tem mais algumas propriedades de potência, e daí a gente vai ver essas outras propriedades de potência e de radiciação, tá? A gente parou com nenhum fator. Ainda eu quero te mostrar, vou escrever aqui, ó, para não esquecer, tá? Base com expoente negativo. Tá? Isso aqui vai ser importante, porque às vezes quando a gente faz algumas simplificações aqui, ó, e a gente subtrai aqui, o expoente fica negativo. Daí a gente tem que saber o que acontece. Daí a gente vai dar continuidade na próxima aula. Tá bem, Atos? Beleza. Vou parar de gravar então aqui, beleza? Uhum. Deixa eu ver aqui.